Minha diretoria, muito boa tarde. Saudadinha de vídeos aqui? Não, né? Então, olha só, baixa o Futebol, porque amanhã é o último dia da Copa América, então é a hora de você ter no seu celular o melhor aplicativo, primeiro link aqui da descrição, melhor aplicativo de futebol para você ver tudo da Copa América. Estatística, jogo card dos jogadores para você ver como é que... Enfim, o que você imaginar tem, cara. O que você imaginar tem, até o que você não imaginar tem também. Então baixa para você curtir esse finalzinho de Copa América e também da Euro lá no Futebol. Temos dois assuntos aqui que de alguma maneira eles ficam interligados. Eu não vou fazer um vídeo para falar do Casagrande. Eu não aguento mais falar do Casagrande. Se eu for falar toda vez que o Casagrande diz algo muito absurdo, eu vou falar todo dia, eu vou fazer um vídeo por dia. E eu já fiz dois sobre o Casagrande, eu não vou ficar repetindo e tal. Mas passa muito pelo que o Casagrande falou hoje, o que nós vamos discutir aqui, a relação do público no estádio. Foi autorizado no Rio de Janeiro que 10 mil pessoas assistam Brasil e Argentina. Imediatamente, isso vai gerar um rebote. Qual é o rebote? O Flamengo, que é o time que mais briga pela volta do público no estádio, fatalmente vai à CBF, vai a sei lá eu quem, e vai falar, ó, eu quero jogar com 10 mil pessoas, pelo menos. Né? Ponto 1. Rica, você é a favor da volta do público do estádio? Eu acho que é razoável se entender que se num shopping não há uma limitação de pessoas, tá todo mundo lá, tá lotado, se você entra no Olegário Maciel, tá lotado, se tá tudo funcionando e tal, se as coisas estão voltando ao normal, o Rio de Janeiro tá super acelerado com a vacinação, eu acho que o futebol não pode ser excluído dessa retomada. Então eu acho que sim, né? Um espaço do tamanho de um Maracanã, onde cabem 70 mil pessoas, é maior a possibilidade que você tem de colocar pessoas com espaço entre elas. Ao contrário de um espaço menor. Então eu acho que está dentro do aceitável, está dentro do imaginável a volta disso, sem problema nenhum. Mas eu não sou médico, não sou infectologista. Então, quem tem que dizer isso são eles. Mas a partir do momento que está dito, é natural que o Flamengo vá dizer e vá pedir, falar, ó, eu já estou pedindo há algum tempo, agora eu quero a volta, e não tem nenhum argumento que possa ser usado contra o Flamengo, por exemplo, na rodada que vem. O Flamengo tem todo o direito de jogar a rodada que vem com o público no Maracanã, com pelo menos 10 mil pessoas. Né? Porque não tem, o vírus não vai, o vírus não escolhe, ó, vocês são Argentina e Brasil, não, você não transmite, você é o quê? A Flamengo não, Brasileirão eu transmito. Não existe isso, né? Então, dentro de uma lógica, eu acho que tem que se respeitar a lógica, e a lógica é essa. Aí vem a questão do Casagrande com a questão política. Tudo hoje é absolutamente político, né? Nós temos uma mídia que leva tudo para o lado político. O Casagrande é a maior representação disso, talvez. Hoje, por exemplo, atrelando o patriotismo do Neymar a se opor ou não ao governo federal. Assim, uma coisa de uma insanidade absurda. Mas, enfim. E essa decisão, de alguma maneira, ela vai se tornar política, porque vários estados, vários prefeitos vão liberar ou não o público no estádio na hora que eles quiserem. Isso não vai ser feito coletivamente, vai ser feito de acordo com cada jurisdição. Então, como hoje, desde o começo da pandemia aí, a gente tem uma certa autonomia para governadores e prefeitos determinarem suas regras de acordo com as suas condições de epidemia, a gente não tem certeza de que isso vai acontecer junto. Pelo contrário, é muito provável que não. Além disso, tem a questão política, de que algumas pessoas vão entender que a volta do público é uma vitória do Bolsonaro, porque ele é uma coisa que ele batia na tecla e é a favor. Outros vão entender isso como uma decisão científica. Mas vai haver política no meio. E, portanto, a gente não sabe se a Bahia vai abrir junto com o Rio, a gente não sabe se Porto Alegre vai abrir junto com São Paulo, e a gente sabe que os clubes de futebol vão fazer uso político para deturpar as coisas e causar uma rixa. Mas é uma rixa argumentável. Por exemplo, o Flamengo vai pegar o público dele aqui e falar, ó, no Rio de Janeiro, Maracanã, o Flamengo pode jogar para 20 mil pessoas. Exemplo, tá? Só que o prefeito de Belo Horizonte falou, ó, aqui não pode. O Atlético Mineiro talvez vá dizer para a CBF o seguinte, vamos falar, peraí, mas não é certo. Por que o Flamengo vai jogar com o público e não dentro do mesmo campeonato? A CBF vai falar, olha, porque são situações médicas, né, de saúde de cada região do Brasil. E o Atlético provavelmente vai dizer, sim, mas eu estou jogando o teu campeonato, e o seu campeonato tem que ter uma condição igual para todos. É um argumento. Eu não estou dizendo que o Atlético, estou usando o exemplo do Atlético, o Atlético não falou nada. Estou usando o exemplo do Atlético. Não estaria errado o Atlético em usar esse argumento, de dizer, pô, tem um desequilíbrio, um pode e o outro não. Mas, por outro lado, o Flamengo, por exemplo, vai falar assim, mas o que eu tenho a ver com isso? É uma proibição das prefeituras, não da CBF. A prefeitura do Rio liberou, posso jogar. Se você não pode, se vira aí com a tua prefeitura. E aí vai virar uma guerra política. Essa guerra política tende a ser revertida porque prefeito e governador nenhum é idiota de se indispor com um clube de futebol, porque tem uma massa de torcedores por trás apaixonados que é capaz de mudar o voto dele por causa disso. Então, muito provavelmente,
A partir do momento em que o primeiro clube tiver autorização para ter público, os outros clubes do Brasil vão pressionar, ou para ter público, ou para evitar que este tenha. E isso vai virar uma discussão política. Não vai ser uma discussão por saúde. Vai ser uma discussão política. E aí nós vamos ter que entrar na parte mais desagradável de todas, que é a relação que os clubes vão ter ou não com suas prefeituras e governos para conseguir a liberação do que eles querem. Porque a gente sabe, infelizmente, o futebol é o único esporte que no Brasil leva essa multidão para o estádio. Os outros esportes não estão com essa causa para ficar brigando por isso. Então vai haver essa discussão. E vai haver discussão na CBF, vai haver discussão política. E vai ter liminar para lá e para cá, então. Muito provavelmente não tem como ser uma decisão coletiva. Ou seja, não dá para o governo federal, pelo que a gente está vendo, chegar no meio aí da pandemia e falar, gente, é o seguinte, eu estou determinando que pode X mil pessoas no estádio. Por quê? Porque ele não tem autonomia sobre isso. O que pensa o governo federal é diferente do que pensa o governador, que às vezes é diferente do que pensa o prefeito. E o que vale é a decisão de cada um. Não vale uma decisão de cima para baixo. Então não adianta esperar que vá vir uma decisão para o Brasil inteiro, porque ela não vai acontecer. Ela vai acontecer por estádios e eventualmente por cidades. Então, cabe agora a gente ter a esperança de que essa união dos clubes pela Liga já seja uma forma de talvez eles mesmos, agora que eles têm contato, né? Eles mesmos conversarem e falar, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos encher o saco? Nós vamos rachar aqui agora já. Nós vamos brigar aqui porque um vai poder, outro não vai poder. Porque vai poder. O Rio de Janeiro passa a estar autorizado por coerência a ter jogos de futebol a partir, com público de pelo menos 10 mil pessoas no Maracanã, a partir de sábado. Não há nenhum argumento que impeça o Flamengo, Fluminense, o Vasco, o Botafogo de jogar no Maracanã para 10 mil pessoas. Então lá, se São Januário eu não vou liberar, porque é menor, tudo bem, mas o Vasco pode ir lá e jogar no Maracanã. Com 10 mil pessoas ele garante. Ele vai conseguir na justiça e com toda a justiça, porque se pôde para um, pode para todos dentro da mesma cidade, dentro da mesma regra, dentro dos mesmos gestores que autorizaram o jogo Brasil-Argentina, que evidentemente também tem um viés político nessa decisão. Então, se prepare, porque nós estamos diante aí de um cenário onde Casagrandes vão transformar isso tudo, essa nova discussão, em mais uma questão política e menos científica, menos preocupada com o que é razoável e mais preocupado com lados políticos e determinação de se isso faz bem para uma guerra contra o Bolsonaro, se isso faz bem para ajudar esse lado, se faz bem para o governador, se faz bem para o prefeito. É isso que vai acontecer. Infelizmente, é isso que a gente vive no Brasil hoje e não há nenhuma preocupação com a lógica. A preocupação é apenas política. E vem aí um brasileirão político. Lá vem a bateria da mocidade independente. Não existe mais quente, não existe mais quente. É o festival do cor, é a alegria da cidade. Salve a mocidade, salve a mocidade, salve a mocidade.